bem, dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo, hoje recebemos o candidato Felício Ramute, do PSD. Pelas regras, cada candidato terá 20 minutos e mais um minuto para as considerações finais. Eu já vou começar a contar aqui o tempo. Prefeito, candidato, eu já começo aí a perguntar para o senhor. Seja muito bem-vindo aqui à 012 News. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer falar para toda a região e para todo o estado de São Paulo através da 012 News. Estou aqui à disposição para a gente falar de política e de gestão. Eu gostaria de iniciar, prefeito, com uma pergunta um pouquinho mais política, né? E depois a gente segue com o debate aí das propostas do governo. Pesquisas recentes, como divulgada pela revista Exame Ideia, apontam que o senhor está com 1% das intenções de votos, bem atrás dos primeiros colocados. O senhor já vem comentando, né, a respeito da possibilidade de reverter esse cenário. Eu gostaria de saber qual é a estratégia. E uma segunda pergunta que eu já emendo é se, com a abertura de diálogo com o partido que o senhor está, com o PSDB, que já mostrou ter diálogo com outros partidos, até mesmo com o PSB, né, do Márcio França, até se fala de uma chapa com o Márcio França, com o senhor entrando como vice, enfim, uma chapa única também entre PSD e PDT, que tem aí o Elvis César como pré-candidato. Diante disso, é razoável eu perguntar ao senhor se o senhor pretende levar essa candidatura até o final, brigando por ela, né? Ou se é possível que o senhor termine apoiando algum outro partido e até mesmo compondo a chapa com alguém que esteja mais bem posicionado nas pesquisas. Olha, essa é a eleição mais aberta dos últimos 30 anos para o governo do estado de São Paulo. 80% da população não sabe quem votar para governador, se perguntado espontaneamente. Portanto, vejo sim uma grande oportunidade de podermos levar o nosso nome ao longo da pré-campanha e campanha, mostrando as propostas, nosso jeito de fazer política. Sou o primeiro candidato do PSD em 10 anos ao governo do estado de São Paulo. Vou aproveitar cada momento, cada minuto para continuar construindo a nossa candidatura, levar a boa política. Não acredito em velha política, nem em nova política. Tem gente que já faz há muito tempo e faz bem feito, e gente nova que necessariamente, por ser nova, não significa qualidade política. Então, eu vou levar todas as nossas propostas junto com o PSD, porque, de fato, eu entendo que esta eleição é uma eleição aberta. Claro que existe uma estratégia. Agora, por exemplo, nós já estamos com as propagandas partidárias, né? Eu participo de todas as propagandas partidárias do PSD, tanto nacional quanto estadual. São mais de 80 inserções que estarão disponíveis para o nosso partido, para ir tornando o meu nome um pouco mais conhecido e, aos poucos, a gente construindo a nossa imagem e levando essas propostas. Todas as conversas, e é importante a gente saber, em política, a conversa sempre deve ser algo valorizado. Eu, como prefeito, né, fui reconhecido por sempre conversar muito com setores, né, criamos muita coisa em São José dos Campos, fruto das conversas. Eu vou continuar conversando com todo mundo, vou conversar com aqueles que queiram conversar comigo, para que a gente possa, de fato, oferecer aquilo que o Estado precisa, que é uma gestão eficiente, uma gestão moderna e que possa melhorar a vida das pessoas. Esse é meu foco e meu objetivo. Nós sabemos da importância de ter um palanque forte, né? E principalmente para o governo do estado de São Paulo, a presença ali também de um palanque diante de uma eleição presidencial também. O PSD já sinalizou que não vai lançar a candidatura própria, né, para concorrer ao Palácio do Planalto, e está liberando os diretórios, que devem receber aí diferentes presidenciáveis nos palanques estaduais da sigla. Qual é a posição do senhor? O senhor pretende apoiar alguma candidatura à presidência? Irá subir em algum palanque dos presidenciáveis? Estou aguardando o cenário se consolidar, a gente ainda não conhece as chapas completas ao governo federal e política se faz tomando a decisão certa na hora certa. No momento adequado, depois que o cenário estiver bastante consolidado, eu vou me posicionar. Ainda que a minha posição seja uma posição de neutralidade, mas vou me posicionar, mas de pronto já disse, serei um candidato independente. Não sou o candidato do Lula, do Bolsonaro, do Dória, sou um candidato que faz uma campanha independente e não vou utilizar isso, seja no primeiro ou no segundo turno, para consolidar a minha candidatura.
O senhor tem como concorrente, vamos dizer assim, né, o Tarcísio de Freitas, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro, ao qual o senhor já fez críticas sobre o governo do presidente Jair Bolsonaro atualmente, né, apesar de ter declarado o voto a ele em 2018. O Tarcísio possui domicílio eleitoral aqui em São José dos Campos, né, cidade que o senhor foi prefeito e possui um forte eleitorado aqui. Há alguma preocupação do senhor em, de repente, perder votos para o Tarcísio em São José dos Campos? Não, do ponto de vista regional, não. A população de São José me reconhece como um gestor que cuidou da cidade, acertou mais do que errou. Ao contrário, na verdade, o meu foco agora é todo o Estado. Mas São José dos Campos, eu não tenho dúvida nenhuma que continuará me prestigiando, assim como me prestigiou na minha eleição, na minha reeleição, e continuará me prestigiando na minha candidatura ao governo do Estado de São Paulo. O fato dele ter o domicílio aqui foi, obviamente, uma forma que ele encontrou de juridicamente confirmar o seu domicílio, inclusive para poder estar na eleição. Mas não existe um vínculo, uma ligação de fato fora daquela que a legislação determina, segundo, inclusive, o próprio Ministério Público, né, que avaliou a documentação do Tarcísio e constatou que não há irregularidades e que ele atenderia os quesitos necessários. Eu sempre disse que, para mim, nessa questão não era o que era legal ou não. O fato é que ele, de fato, não é de São José dos Campos, né? Mas utilizou daquilo que a lei permite para poder registrar o seu domicílio eleitoral. Não tenho nenhum problema em relação a isso. Para mim, todos os candidatos que estão disputando comigo são adversários dentro de São José dos Campos e dentro de todo o estado de São Paulo. Candidato, vamos falar sobre propostas, né? Quais serão seus eixos de gestão diante de um possível governo do senhor no Palácio dos Bandeirantes e o que o senhor pretende focar na administração do Estado? Olha, os 4 eixos são muito claros da nossa gestão. Primeiro, inovar para os velhos problemas, novas soluções, simplificar, tornar o dia a dia mais simples das pessoas e do cidadão, compartilhar recursos, fazer um governo onde a gente possa usar melhor a infraestrutura pública, servir o cidadão, seja do Estado, do município, até mesmo infraestruturas privadas, comprando serviços, por exemplo, na área de saúde, e uma gestão aberta, próxima das pessoas e transparente na prestação de contas. Esses são os eixos principais. E, claro, nós estamos construindo, junto com a nossa equipe de plano de governo, uma série de propostas em cada área, onde estes eixos permeiem cada uma das nossas propostas. Falando em saúde pública também, que foi um importante tema, né, que fez toda a diferença durante os tempos mais duros da pandemia, a saúde pública aqui no estado de São Paulo. Qual que é a sua proposta para melhorar a saúde pública aqui no estado? Olha, ao longo da pandemia, São José dos Campos foi exemplo, né, com a construção do hospital de retaguarda, oxímetros, o menor número de óbitos por habitante entre as cidades acima de 500 mil habitantes. Fizemos a nossa lição de casa bem feito e eu sei fazer. Nosso time agora prepara uma série de propostas, mas de pronto posso compartilhar já aquelas que já são propostas consolidadas. Primeiro, aproveitar a infraestrutura já existente do Estado. O Estado tem uma grande infraestrutura, seja de hospitais próprios, hospitais filantrópicos, as Santas Casas e outros hospitais filantrópicos. A gente precisa usar melhor essa estrutura, contratar mais serviços desses hospitais, sem necessariamente construir. O hospital, por exemplo, de Caraguatatuba está ocioso, um hospital que poderia produzir muito mais se tivesse contrato para isso. O próprio Hospital Regional de São José também. Luci Montoro, em São José dos Campos, é subaproveitado, é mal aproveitado o Luci Montoro, ainda que com um atendimento de excelência, atende pouca gente. Então, nós precisamos ampliar os serviços na saúde, contratando da rede própria, da rede filantrópica e da rede privada, como eu fiz em São José dos Campos. O segundo ponto importante é informatizar toda a rede de todas as cidades. O Estado, nas cidades onde ainda não tem o sistema digital, o Estado deve levar esse sistema digital para aqueles municípios. E aqueles que já têm, integrá-los. Até porque, né, o CROSS, que é o sistema de transferência, é o sistema que transfere pacientes, precisa ter mais inteligência. E só com informação que a gente tem inteligência. Lamentavelmente, a saúde não foi prioridade nessa última gestão. Nós temos fila de milhares de pessoas esperando um aparelho auditivo, cadeiras de rodas especiais, ações que o Estado fazia e que parou de fazer ao longo dos últimos 4 anos. Então, a gestão atual está deixando muito a desejar na saúde e esse é um resumo de algumas ações que nós pretendemos implementar na área de saúde. Segurança pública, candidato, a região metropolitana do Vale do Paraíba
teve uma queda na criminalidade aí nos últimos 3 anos, mas ainda segue líder, né, da violência em todo o estado de São Paulo. São José dos Campos possui índices bons, né? E é bom ressaltar também que a gestão do Dória, agora do Rodrigo Garcia, conseguiram derrubar alguns indicadores, mas a taxa de homicídios ainda é extremamente preocupante. Em sua análise, candidato, o que o senhor pretende, né? O que precisa ser feito na segurança pública no estado de São Paulo e também aqui na região nossa do Vale do Paraíba para diminuir, de fato, essas taxas tão altas e tão preocupantes de homicídios? Para governar e eleger prioridade. De fato, a segurança não foi prioridade para a gestão Dória, Rodrigo Garcia, em razão disso, a gente tem a piora dos indicadores. A região do Vale do Paraíba é a região mais violenta e São José fez a sua lição de casa. Dentro da região mais violenta, em 2020, foi a cidade mais segura do Brasil, das cidades acima de 500 mil habitantes. Isso mostra que é possível fazer diferente. Na região mais violenta, nós viramos essa realidade dentro de São José dos Campos. E quais são as nossas propostas? Usar um pouco daquilo que a gente realizou aqui e levar isso para todo o estado de São Paulo. Bom, primeiro, tecnologia, implantação de 30 mil câmeras, como as implantadas em São José, câmeras com reconhecimento facial, leitor de placas, para que a gente possa levar essa inteligência, integrar as forças de segurança, estimular, na verdade, os municípios nessa integração, facilitar a aquisição de iluminação de LED por parte dos municípios com financiamento do Estado. O LED pode sair a custo zero, como saiu em São José, e ajuda muito a segurança pública. E é possível estimular as cidades a fazerem o mesmo que nós fizemos em São José dos Campos, com o governo do Estado, emprestando recursos para que depois possam ser devolvidos com a economia da própria iluminação de LED. Equipar, né, e modernizar as forças de segurança. Aqui uma consideração especial sobre a Polícia Civil, sucateada nos últimos anos. É comum a gente ver delegado da Polícia Civil passar o pires para poder reformar uma simples delegacia, fazer uma pintura na delegacia, o Estado não investindo. Se nós tirarmos todos os funcionários municipais das delegacias e da área da segurança pública, nós não vamos ter ninguém prestando esse serviço nas cidades. Portanto, é importante mudar essa realidade e nós queremos fazer isso, valorizando os homens e mulheres da segurança pública, levando inovação, tecnologia e integração das forças de segurança. Em São José, quando eu criei o São José Unida, eu tive que apresentar comandante da Polícia Militar para o delegado seccional. Eles não se conheciam. Aí não tem condição de dar certo. Vamos juntar todo mundo, deixar a vaidade de lado nas cidades e regiões, com os batalhões e as delegacias seccionais, e trabalhar pelas pessoas, servir melhor o cidadão do estado de São Paulo. É possível fazer, nós fizemos em São José dos Campos e vamos fazer em todo o estado de São Paulo. Os candidatos estão sendo muito cobrados com relação à Cracolândia, né, que tem sido um desafio muito grande para com os atuais administradores, tanto a prefeitura como também o governo do estado de São Paulo. O senhor tem uma proposta para poder efetivamente conseguir controlar aquela situação toda, que até porque a Cracolândia acabou se deslocando para outro local, né, e acabou se agravando ainda mais na capital paulista. Há uma proposta efetiva para que isso possa ser resolvido, candidato? Olha, a solução para a Cracolândia, primeiro, requer vontade política clara, né, para juntar todos os atores que já fazem bons trabalhos lá, mas de forma absolutamente descoordenada. Nós temos igrejas católicas, igrejas evangélicas, temos a própria sociedade civil, a prefeitura municipal na área de social, de saúde e de segurança, o Estado nas mesmas áreas. Cada um, na verdade, acaba remando para um lado e não remando na mesma direção. Para isso, a gente precisa ter vontade política, sentar na mesa como governador. Eu vou sentar com essas entidades, vou sentar à mesa com todos, para que a gente possa coordenar um trabalho conjunto e, com certeza, trará resultados mais efetivos. Já existem situações e considerações, por exemplo, 30% da população, aproximadamente, ali da Cracolândia, tem um grau da doença muito elevado, né? Problemas psicológicos graves e físicos. Talvez ali o melhor caminho seja a internação compulsória, mas precisa ser decidido com o Ministério Público, Defensoria, para não acontecer o que está acontecendo agora na cidade. O prefeito começou a fazer isso, entraram contra o prefeito, já proibindo o prefeito de realizar as internações compulsórias. Então, a gente precisa sentar na mesa, de novo, deixar claro, deixar as vaidades de lado. Nascemos dependentes
quando adultos achamos que somos independentes, somos todos interdependentes. Dependemos uns dos outros, com os órgãos públicos e os entes da federação, não é diferente. Só assim a gente vai conseguir melhorar a vida daquelas pessoas e poder fazer com que haja um resultado efetivo em relação à Cracolândia. Qualquer um que prometer que vai resolver em um mês, uma semana, um ano, não está sendo correto com a população. É preciso determinação, todos juntos, e aí, com certeza, os resultados aparecerão, sem um prazo específico, mas com a vontade de fazer. Quanto mais rápido, melhor. Esses 5 minutinhos finais, candidato, a sua candidatura parte do interior de São Paulo, daqui de São José dos Campos, onde o senhor foi prefeito. A gente bem sabe que há uma centralização muito grande na capital e na região metropolitana, principalmente com relação a investimentos. Como é distribuir melhor os investimentos para as cidades, como, por exemplo, a questão da geração de empregos, né, diante desse conturbado período da pandemia? Como é que estará o interior de São Paulo em um possível governo do senhor? De fato, 1 quilômetro de metrô, por exemplo, aqui na região metropolitana, custa R$ 1 bilhão. 1 quilômetro de metrô, R$ 1 bilhão. Com esse 1 quilômetro de metrô, e que a gente deve continuar investindo no metrô, claro, mas com apenas 1 quilômetro de metrô, você consegue transformar, por exemplo, transporte público nas grandes cidades do interior do estado, levando recursos, eletromobilidade. Então, é possível fazer diferente. Então, a gente precisa, de fato, investir no interior, na proporção que o interior retorna para o estado. A região do Vale do Paraíba, por exemplo, ficou muito aquém em investimentos. Eu sou um pré-candidato que conhece a região, quero dar uma atenção especial à região, não para beneficiá-la, mas apenas para retornar à região aquilo que é de direito dela e que ela merece, compatível com sua geração de renda, geração de emprego, a força e a pujança da região do Vale do Paraíba. Então, é possível distribuir, sim, melhor esses recursos, fazendo com que haja uma proporcionalidade melhor. Claro, cada região tem uma característica e esses recursos, e aí eu defendo a proximidade com as pessoas. Vejo que o governo do estado errou muito em eleger prioridades e acaba levando para essas regiões, às vezes, investimentos que sequer seriam os melhores para a população. Vou dar um exemplo aqui, nós estamos recapeando a estrada, né, até Monteiro Lobato, né, e um recapeamento total, e não fizemos as rotatórias. Não precisaria ter um recapeamento total, bastaria recapear em alguns trechos e nós poderíamos fazer as rotatórias de entrada dos bairros para dar mais segurança. Projeto errado, porque não escuta as pessoas e o investimento acaba vindo e é mal aplicado e tem pouca eficiência. Nós vamos mudar essa realidade. 2 minutinhos ainda, eu acho que a gente consegue colocar, por exemplo, a questão da privatização. O senhor é contra a privatização da Sabesp. O que na sua avaliação, pode ser privatizado e não pode ser privatizado no estado de São Paulo? Olha, eu defendo as privatizações, as concessões, onde cabe e da forma que cabe. A questão da Sabesp, eu digo que não é uma não prioridade. A Sabesp é uma empresa que tem prestado um grande serviço. Isso não seria prioridade da nossa gestão, a privatização da Sabesp. Mas posso falar da Prodesp, por exemplo, que é a empresa de processamento de dados do Estado de São Paulo. Essa, sim, a meu ver, precisa ser privatizada. As contratações são caras do Estado de São Paulo para com a Prodesp, e fazer tecnologia e inovação requer uma outra dinâmica que uma empresa pública não consegue. Contratar gente para o concurso, demora, e isso, às vezes, não seleciona as pessoas mais adequadas para esse tipo de universo, o universo da TI. Portanto, eu defendo, por exemplo, a privatização da Prodesp. Muito bem. Candidato, eu vou parar aqui o tempo, tá? Já deu esses 20 minutos. Eu vou agora colocar aí, com essa finalização, a gente acrescenta mais esse 1 minuto para a sua despedida e para as considerações finais. Enfim, já agradecendo também a sua participação aqui conosco na 012 News. Candidato, eu vou só parar aqui e agora a gente volta para... Deixa eu só pausar aqui para a gente poder dar 1 minuto certinho. 1 minuto, candidato, por favor. Quero agradecer a 012 pela oportunidade de levar nossas propostas para a nossa região, para todo o estado de São Paulo. A população do estado de São Paulo sabe que, se me honrar com a sua confiança para me tornar governador do estado, vai ter alguém que acorda cedo, arregaça as mangas, para poder levar para o estado de São Paulo os melhores serviços, o retorno daquilo que é pago em impostos para serviços. É possível transformar o estado de São Paulo para melhor. Nós fizemos em São José dos Campos e somos capazes de fazer
por todo o Estado. Então, eu vou ser gerente e fiscal de serviços públicos para poder melhorar a vida das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, candidato. 012 News nas eleições de 2022.